Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem dar-se-á e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas sem compreender. Olhando, olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro. Endureceram-se os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai então o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, esta é uma bela parábola de Jesus sobre a sua palavra e sobre, digamos assim, uma meditação sobre as diversas formas como cada um de nós responde ao dom da fé semeado no nosso coração desde o batismo. O semeador é ele, que semeia para todos os lados, mesmo os menos improváveis. Parece ser um grande esbanjador da semente, porque toda a gente sabe que nos caminhos calcados não há de crescer grande coisa. Nas pedras, nos espinhos, mas ele semeia para tudo quanto é sítio, sem pensar e que está a gastar demasiada semente que não vai dar fruto. Para ele quer é que a semente caia e possa dar fruto onde puder. Hoje gostava de me concentrar convosco naquela semente que caiu em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, diz Jesus, e logo nasceu, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimou-se e secou,
a pequena planta que a semente fez germinar. E secou porquê? Diz ele, porque não tinha raiz. Não tinha raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. A explicação que depois o evangelista dá à parábola de Jesus continua. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante. E ao chegar à tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução da riqueza, sufocam a palavra, que assim não dá fruto. Lembram-se da visão da paróquia que está sempre ali? Não sei se já sabem de cor, pelo menos alguns já saberão. Queremos ser comunidade orante e acolhedora, e eu hoje sublinho a terceira frase, enraizada em Cristo. Depois vem o resto, que serve, anunciou o Evangelho para a transformação do mundo. O que Deus espera de nós é que a nossa fé cresça, dê fruto. Não sejamos superficiais na nossa fé, mas que pouco a pouco ganhemos cada vez mais raízes nele e na sua palavra. Ele sabe que isso é progressivo, que não é de um momento para o outro que nós nos tornamos cristãos sólidos, firmes, enraizados nele. É um processo, é progressivo. Mas ele espera que com a sua graça, com também o nosso desejo, a nossa colaboração, nós possamos progredir até chegar a esse enraizamento nele. Não basta acolher com alegria num dia de festa, com as emoções em alta, a fé, e depois num momento de dificuldade, de dúvida, em que o ambiente não é a favor, abandonarmos o que antes nos tinha dado alegria, mas que agora já não dá, porque já não estamos tão em alta nas emoções. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve e acolhe a palavra, de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante. Tantas vezes que eu já vi pessoas a abraçarem-me com os olhos cheios de lágrimas, Deus era tudo para elas naquele momento, e elas eram capazes, como São Pedro, de dar a vida por Cristo, mas aquilo foi só de pouca dura, porque depois vem a vida com as suas dificuldades e falta ainda raiz na fé. A nossa vida de fé é chamada a ganhar raízes no Senhor, a identificar-nos com Ele em tudo, também na cruz, na entrega, no amor e no perdão. É isso que Ele nos chama. Somos chamados à identificação com Cristo. O Pai tem esse sonho para nós, que nós verdadeiramente nos pareçamos com Ele na forma de viver. Se não nos enraizarmos em Cristo, permaneceremos sempre com uma fé infantil, porque superficial. Facilmente, como diz São Paulo na carta aos Efésios, levados por qualquer vento de doutrina, ao saber do jogo dos homens, das modas de cada época, dos interesses instalados na sociedade e dos nossos próprios interesses egoístas. E sabemos que há tantos cristãos que, embora mesmo ainda é o Cristo dominical, mais facilmente se identificam com a doutrina dos meios de comunicação social, do política e socialmente correto, do que com a palavra de Cristo. São Paulo diz na carta aos Efésios, rezando, para que os cristãos cheguem à estatura do homem adulto na fé, à medida completa da plenitude de Cristo. É uma meta grande, chegar a essa medida completa da estatura de Cristo. Cristãos que defendem ou concordam com o aborto ou com a eutanásia, ainda que digam só que em certas situações, são guiados não pelo mandamento divino, mas pela influência que neles tem a pressão do pensamento dominante à nossa volta. Então, como fazer para nos enraizarmos cada vez mais no Senhor, para não sermos inconstantes? O texto termina por dizer: aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por 1. O que fazer para ser boa terra, de tal forma que a semente dê fruto? É necessária vida de união com o Senhor,
porque ele diz próprio, ele fala, quando está a falar exatamente da união com ele, de que ele é a videira, nós somos os ramos, capítulo 15 de São João, diz, se nós não vivermos unidos a ele, como a videira, como o ramo da videira vive unido à cepa, nós não podemos fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Mas se a minha palavra permanecer em vós, e vós permaneceres em mim, vós dareis muito fruto, Sereis meus discípulos e dareis fruto. Portanto, a união com o Senhor é a fonte do nosso crescimento espiritual para darmos fruto. A nossa união com Deus não pode ser uma união feita assim de vez em quando, ou domingo quando vamos à missa, ou depois, de vez em quando nos lembramos dele e rezamos. Como disse, é progressivo. Mas a meta é que nós possamos aprender a viver toda a nossa vida no Senhor. Que todos os nossos momentos, no nosso trabalho, como diz São Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo em união com o Senhor. É uma aprendizagem que leva tempo, que não é fácil, mas que unifica a nossa vida. De tal forma que a fé não se trata de uma coisa que nós, assim como uma espécie de um cartão que nós fazemos na carteira que de vez em quando tiramos ao domingo, ou noutros momentos, mas que de resto depois põe-se outra vez o cartão na carteira e só é usado daí a uns tempos. Isto para utilizar uma imagem de um sociólogo francês a falar da sociedade moderna e da, digamos assim, da dimensão da religião que tinha na vida de muitos franceses. Era assim, um cartão que se tira de vez em quando é preciso, mas depois volta-se a pôr na carteira. Não é para usar continuamente. Mas a fé, a quem quer viver solidamente a sua fé, ela alimenta a sua vida continuamente. O amor ao Senhor faz-nos a crescer no desejo de que a nossa vida se assemelhe mais à sua vontade. Então escutaremos de bom grado a sua palavra, meditá-la-emos de todo o coração, não só para a conhecermos melhor, mas para a pormos em prática, configurando-nos mais com Jesus. Todo aquele que quer crescer no Senhor sentirá às tantas uma grande necessidade de conhecer a palavra de Deus, de a ler, porque sem esse conhecimento da palavra de Deus é difícil nós nos identificarmos com ele. Antigamente as pessoas não sabiam ler, muita gente não sabia ler, e a gente pode dizer, eles não sabiam ler e no entanto muitos deles foram santos. Como é que tiveram esse contacto com a palavra de Deus? A Igreja teve o cuidado durante muitos séculos de, digamos assim, passar a palavra de Deus a passo-vite, para dar a comer às pessoas a palavra. Transformou-a em doutrina, a doutrina cristã, que se aprendia nos catecismos, as pessoas sabiam de cor os mandamentos de Deus, os mandamentos da Igreja, o credo, sabiam de cor todas as partes principais do catecismo, desde aquilo que há a acreditar, aquilo que há a rezar, aquilo que há a viver, aquilo que há a celebrar, os sacramentos, e as pessoas sabiam, a memória delas estava mais elástica que a nossa, sabiam de cor o catecismo, grande parte do catecismo, e na catequese era isso que se aprendia, o padre com lá o bordão na mão, ia fazer-nos dizer aquilo tudo de cor, e aquilo ficava lá. Mas no fundo, era através dessa forma que aquilo que está escrito no Evangelho e na Bíblia passava para a memória das pessoas, para que as pessoas a vivessem. E muitos viviam, não? Nós hoje não precisamos disso, se calhar também precisávamos de alguma coisa. Hoje não sabemos nada de cor da doutrina cristã, porque temos a Bíblia. E temos o catecismo da Igreja Católica. Podemos lá ir, podemos beber, mas se não sabemos nenhuma coisa, se não vamos às fontes, então nós temos pouco alimento para que a nossa vida seja iluminada por Cristo. E se não é iluminada por Cristo, é iluminada pela forma de pensar que o mundo, pelos valores que o mundo nos transmite. Cada um de nós deve ter esse cuidado de pedir a Deus e também à Igreja que os ajude, de facto, a pensar à maneira do Senhor. De facto, o cristão deve preocupar-se por formar a sua fé.
é uma exigência da fé formar-me. Cada um de nós, eu, primeiro, a necessidade, e sinto essa necessidade de cada vez formar melhor a minha fé, mas cada um de nós também aproveitar cursos bíblicos que existam, aproveitar, de vez em quando há tantas coisas, mas às vezes não há muita participação dos cristãos. Mas essa é uma pena, porque é isso que nos faz avançar no enraizamento em Cristo. Hoje tivemos aqui o encontro das células paroquiais de evangelização, que são cerca de 70 a 80 pessoas da paróquia, que todas as semanas se encontram em pequenos grupos, e deu muita alegria. Já não era totalmente novidade para mim, porque vou acompanhando, mas ver como as pessoas têm, ao longo de, algumas são 3 anos, outras 4, outras 2, outras 1, depende de quando entraram na célula, mas ver como as pessoas vão crescendo, porque em cada reunião semanal ouvem a palavra de Deus, a sua explicação, partilham, rezam em comum, há um ensinamento que é dado, onde a doutrina do Senhor, a sua palavra, é um alimento contínuo, e a pessoa, se estiver aberta e se desejar, e todas as que lá estão é porque o desejam, não podem senão crescer. E nós desejamos que de facto todos deem muito fruto. E todos vós que estáis aqui, com certeza que é isso que desejais, que a vossa vida dê fruto, como o Senhor deseja para cada um de vós. É Ele que fará frutificar a nossa vida, com os dons que Ele nos dá, da sua graça e com a nossa colaboração. Que o seu Espírito nos inunde e nos dê a graça de nos configurarmos de tal forma com Ele que vivamos plenamente enraizados nele, firmes na fé. Como é que eu sinto que vivo a minha fé? Sinto que a minha fé é uma fé já sólida, já criou raízes no Senhor, ou sinto-me ainda muito periclitante, sinto-me ainda muito à superfície, sinto que ando ainda muito à procura andaremos todos, e se calhar toda a vida, essa procura é boa, mas ao mesmo tempo, enquanto procuramos, é bom que nos vamos aprofundando cada vez mais a nossa fé. Este é o desejo que Deus tem, que nós possamos ter a certeza de quem Ele é para nós, que Ele é nosso Deus, que Ele é nosso Pai, conhecê-lo, amá-lo, enraizar-nos na sua vida, na vida de Cristo, para que a nossa vida dê fruto. Amém.